Uma igreja verdadeira, ela não busca experiências. Atos capítulo 2, versículo 42, diz o quê? Quando eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, olha logo em seguida os textos a seguir, o que eles disseram. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Não diz o texto que eles se dedicavam todos os dias a buscar uma experiência com Deus. Quando a gente começa a nossa jornada cristã, a primeira coisa que a gente busca é: ai, queria tanto ouvir a voz de Deus hoje. Ai, talvez é hoje, eu vou buscar. Ai, talvez hoje é o culto. Ah, o pastor vai orar pelas pessoas hoje. Ai, talvez é hoje o meu dia. E ficamos em busca de uma experiência. Mas essa verdadeira igreja, ela não buscava isso. Ela se dedicava a uma coisa que esses jovens e esses homens e essas mulheres acabaram de fazer. Se dedicavam ao ensino da palavra. Se dedicava à comunhão, de estar com uns com os outros, e eles se dedicavam à oração. Perceba que não foi apenas uma experiência que eles tiveram no dia de Pentecostes. Eles cultivavam essa relação com o Espírito Santo diariamente. A base de qualquer relacionamento é o acordo entre si, é a confiança, é o amor. Não tem como você dizer que ama alguém e não confia nessa pessoa. Não tem como você dizer que ama, mas você não está de acordo, e você não simplesmente é contra o que você está falando. Em um casamento, em um namoro, se não houver acordo, esse relacionamento se desfaz. Ao longo do caminho chegará os conflitos, porque não há acordo. Não é exatamente assim que acontece quando nós estamos sem acordo. Você que já namorou, você que não está namorando, eu profetizo, você vai namorar em nome de Jesus. Vai saber o que é isso, de o que é você caminhar com alguém em acordo. É tão bom quando vocês dois estão andando em acordo no mesmo sentido. Agora deixa eu falar algo para você. Deus é um Deus de relacionamento e não apenas de experiências. Ele não busca apenas uma aventura com você, mas uma conexão profunda. Quando houve essa experiência dos discípulos no cenáculo, o cenáculo, ele era uma sala, não era tão grande, eu estive lá. É uma sala pequena, onde aqueles discípulos estavam reunidos e buscando a Deus. Perceba que aquela igreja, se ela tivesse apenas aquela experiência naquele dia de Pentecostes, e não passasse a amar a palavra, essa sala, pequena, né? Mas cabia ali um pouco mais de 120 pessoas. Esse lugar, foi exatamente aí que aconteceu o dia de Pentecostes. Agora perceba, se eles tivessem a experiência nessa sala, e eles não buscassem a amar a palavra, não fizessem o devocional diário. Eu motivei vocês, postei nos meus stories um devocional que eu estou fazendo com a igreja Casa de Deus. Faça isso. Eu não consigo, acompanhe seu pastor, faça isso. Se eles não se dedicassem à oração, eles teriam perdido de entrar nesse oceano. E isso que eu estou falando não é sobre perfeição. Ter um relacionamento com o Espírito Santo não é sobre perfeição. Não é que você será perfeito, porque nós não somos, longe de mim achar que eu sou perfeito, mas nós estamos em um aperfeiçoamento. Diga comigo, não é sobre perfeição, é sobre aperfeiçoamento. Ouça o que certa vez o Espírito Santo me disse. Ele me disse: muitas pessoas têm vivido de experiências com Deus. Experiências ficam no passado, relacionamento permanece. Muitas igrejas promovem experiências. Faz uma conferência, faz um momento assim, vai você para um lugar, porque eles querem promover uma experiência. Porque sabe quando a pessoa tem uma experiência, ela sai motivada, encorajada. Porém, se ela não cultivar esse relacionamento com Deus, essa motivação vai se apagar. É como um museu.
Gente, o museu ele vive do quê? Do passado. Você vê algumas peças lá, você vê algumas imagens, você vê alguns quadros, você vê algumas peças que te faz lembrar sobre algo que aconteceu no passado. De uma experiência que aconteceu no passado, mas não de algo que está acontecendo hoje. Eu não quero que as pessoas busquem conhecer Jesus pelo que Ele fez no passado somente, mas que eles busquem conhecer Jesus, que você busque conhecer Jesus pelo que Ele fez no passado por você, mas pelo que Ele está fazendo hoje na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia. Você possa dizer: eu amo Jesus, porque Ele anda comigo diariamente. Mas hoje eu te faço uma pergunta: a sua vida cristã hoje, ela é baseada em um relacionamento, em um tempo que você tira com Deus, amando a oração, a palavra, ou ele é baseado em alguma experiência que aconteceu em algum momento? Você se contentará apenas em tocar a superfície das experiências, ou ousará mergulhar nas profundezas da presença de Deus? Amós, capítulo 3, versículo 3 diz assim, leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? É uma pergunta. Deus estava perguntando isso para Israel, para o seu povo. Andarão duas pessoas juntas, se não houver entre elas acordo? Se você está querendo fazer uma coisa e eu querendo fazer outra, nunca podemos nos deixar ser satisfeitos apenas pelas experiências. Por quê? Porque experiência é passageira. Muitos de vocês já tiveram experiências aqui na Oxygen de chorar, tremer, cair, outros falarem línguas, outros serem arrebatados no Espírito, outros até abrir a visão espiritual e ter visões espirituais, não é? Mas passou. Quando chega na segunda-feira, talvez você lembre da experiência, mas o que vai te manter firme lá no seu trabalho é o seu relacionamento com o Espírito Santo. Quando você passar por aquelas salas, quando você passar pelos corredores daquela fábrica, da sua empresa, ou do seu escritório, as pessoas vão sentir a presença dEle, porque você anda com Ele, não está baseado em experiência. Eu ando com Ele, é diferente. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas o seu foco deve ser o relacionamento diário. E isso não quer dizer que você não vai ter experiências. Pastor, então isso quer dizer que eu não posso ter experiências? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o seu foco não deve ser as experiências. O seu foco deve ser andar com Deus. As experiências serão consequências de você andar com Deus. Experiências. A visão da nossa igreja é que cada membro seja conhecido pelo seu profundo relacionamento com o Espírito Santo, e que o reflexo desse relacionamento contagie os seus amigos e familiares a conhecer Jesus. Alguém fala assim: o que é que está acontecendo que essa pessoa está diferente? O seu vocabulário é diferente, sua vida é diferente. Se tem algo que me constrange e me inspira, é a fome de pessoas como você. Às vezes, como essa semana eu estava preparando essa mensagem, lembrando de vocês, e eu me emocionei, comecei a chorar e falar assim: Deus, a fome que essas pessoas têm pelo Senhor não é sobre perfeição, e nós sempre falamos nessa casa, é sobre amar o Senhor acima de todas as coisas. Me constrange. Enquanto algumas pessoas, poucos desses famintos têm experiências sobrenaturais como ele, porque não acontece porque eu acredito que não tem coragem de expor a sua fome por Deus. Não temos coragem de expor a nossa fome por Deus. Sabe por quê? Porque a nossa fome, ela quebra protocolos. Uma pessoa faminta por Deus, por exemplo, se ela sentir a presença de Deus, o pequeno que seja a manifestação de Deus nesse lugar, que ela é a primeira a fazer barulho. Ou ela já sai correndo, já se joga no chão logo. Fala tipo assim: vem em mim que eu estou facinho, Deus. Eu cheguei num ponto que eu fiquei assim com Deus. Minha oração: Senhor, só vem, não importa como o Senhor vai vir, só vem. Eu amava sentir a presença dEle, porque a fome, ela quebra a nossa dignidade, quebra a nossa postura de religiosidade. A fome tira formalidades.
Porque a fome, ela não quer saber. Por exemplo, se você tiver fome aqui na nossa igreja, você já sabe, né? Você pode ir ali na Ox Café e saborear um excelente salgado, um cappuccino, ou uma bebida, o que seja, e trazer e comer aqui. Você não precisa esperar acabar a reunião. Por isso, se você está com fome, o que você faz? Levanta e come. Quando a gente está com fome da presença de Deus, a gente não espera o pastor orar para você sentir a presença de Deus. Quem está me entendendo? Não temos coragem. Quem está faminto está disposto a fazer o que for possível para se alimentar, e não estamos dispostos a sair das nossas posturas de excelentes adoradores. Aí vamos supor que o ministro do louvor, a Rebeca, o Isaac, que estão aqui hoje, vamos adorar a igreja. Ele levanta você com aquela formalidade. Os céus te adoram, declaro. Se eu ficar demonstrando aqui, vão querer chamar o louvor, e eu não vou demonstrar minhas habilidades aqui. Mas ela procura fazer até a segunda voz, terceira voz. Quem tem fome, nem começou o louvor, ela está sentindo a presença de Deus. Quando está no louvor, ela já está assim. As irmãs às vezes falam assim para mim: acaba o culto, pastor, não dá para vir maquiada não. Eu entendo, é a sua fome pela presença de Deus. Nem a maquiagem segura, não é? Tem uns homens amigos meus, pastor, não dá, cara, não dá. Eu tentei, tem um aqui olhando para mim agora. Ele falava assim: pastor, tentava, não consegui, minhas pernas bamba. Não temos coragem de quebrar a moldura que colocamos em volta do nosso rosto e gritarmos a Ele até que sejamos atendidos. Ainda temos velhas crenças de que chorar em uma reunião ou gritarmos vai prejudicar a nossa reputação. O que vão pensar se me ver chorando desse jeito? Eu quero te dar um exemplo. Por isso ainda nós não nos tornamos uma igreja perigosa para o inferno, porque estamos mais preocupados com o que os outros pensam do que com aquilo que Deus pode fazer através de nós. Você ainda acredita, pelo menos, que Pedro e João, vem comigo, Pedro e João lá naquela sala do cenáculo, aqueles primeiros discípulos, aquelas jovens, aquelas mulheres, Maria, mãe de Jesus, estavam ali. Vocês acham que eles estavam preocupados com a reputação deles? Ou eles estavam famintos pela presença do amado Espírito Santo? Vou mostrar algo para vocês na Bíblia. A resposta é simples: eles desejavam mais a presença de Deus do que a própria reputação. Atos 2,13, olha isso. Outros, contudo, faziam o quê? Zombavam e diziam o quê? Eles beberam vinho demais. Em outras palavras, eles estavam embriagados. Gente, estavam dizendo que eles estavam bêbados, embriagados. Agora, para eu olhar para alguém e dizer assim: rapaz, aquela pessoa ali encharcou o caneco hoje, como que ela deve estar? Como que um bêbado se comporta? Canta fora da entonação. É assim ou não é? E quando vai tentar andar? E cai, não é assim ou não é? E quando eles resolvem chorar, abraçado um com o outro? Esses dias eu estava passando, passou 2. Rapaz, eu acho que eles não viram o carro não. Eles olham para eles e falam assim: rapaz, eles estão embriagados, porque o comportamento deles não é como de uma pessoa comum. Mas eles não sabiam, eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam alterados, sim. Então eles não estavam preocupados com a sua reputação. Você tem do céu aquilo que você dá ao céu. Se você deu tudo ao céu, você terá tudo do céu. Eu vou repetir: você tem do céu aquilo que você dá ao céu. Se você dá tudo ao céu, você tem tudo do céu. Uma igreja perigosa são pessoas imperfeitas juntas buscando um aperfeiçoamento. Ela deseja ardentemente a presença de Deus. É muito simples: se você está com fome, você não fica parado pensando se vai comer ou não. Você levanta e come. Não é assim? Principalmente quando você está na casa do pai e da mãe, não é? Casa do pai e da mãe, você não fica perguntando se pode comer ou não. Você fala assim: tem comida? Meus pais estão aqui me assistindo. Eu ligo para eles e falo assim: tem almoço aí? E o problema não é só para mim não. Tem almoço para mim e para a prole,
mãe, dá tempo de fazer, se você me avisasse antes. Não dá para imaginar que alguém que diz ter fome realmente de Deus, se satisfaz apenas com alguns arrepios. Muitos de vocês já sentiram a presença de Deus aqui hoje. Um arrepio, uma lágrima. Como é que você pode ter fome da presença de Deus e se contentar só com isso? Você acha que Deus é só isso? Você precisa saber de algo. O problema é que a sua fome não foi o suficiente para te levar até Ele. Vou repetir. A sua fome não foi o suficiente para te levar até Ele. Lembra de Bartimeu? Alguém lembra da história do cego de Bartimeu? Diz que ele estava à beira do caminho pedindo esmola, e quando ele soube que Jesus estava passando por ali, ele não enxergava, mas ele ouviu um alvoroço. Quando ele percebe que Jesus está se aproximando, ele começa a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a pessoa que estava perto: ei, cala a boca, cego, você vai atrapalhar ele. O mestre não vai vir aqui não, o mestre está com os discípulos dele passando por lá. E aí diz o texto que quanto mais as pessoas tentavam impedir ele, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi. E Jesus para e pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? E ele diz: que eu veja, Senhor. Então veja. O seu problema e o meu problema muitas vezes é que a nossa fome não está disposta a gritarmos para atrair a atenção dele. Nos preocupamos com aqueles que estão à nossa volta dizendo: ei, cala a boca, não grita alto não, não canta torto assim não, está tudo desafinado. Não chora não, que esse negócio não é bem assim não, se Deus quiser tocar em você, Ele vai te tocar. Nós estamos mais preocupados com o que os outros estão falando. Você precisa saber de algo: sempre que alguém faminto pela presença manifesta de Deus está expondo a sua fome, vai mexer com os religiosos. Quem não gosta de um faminto por Deus, se manifestando, buscando a Deus, é um religioso. Porque ele acredita que o que te aproxima de Deus são os ritos religiosos, e não a sua fome e a sua espontaneidade por Deus.